posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Era uma vez, lá na cidade da Galileia, chamada Nazaré, morava uma virgem, uma jovem chamada Maria, e ela recebeu um dia uma visita inesperada. Um anjo de Deus, o anjo Gabriel, chegou até Maria e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Alegra-te, Maria, pois tu encontrou graça diante de Deus. Eis que você conceberá e dará à luz a um filho, e ele deverá ser chamado Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. Maria olhou para o anjo, sem entender muito aquela saudação. Como será isso, se eu não conheço homem algum? Então o anjo disse: O Espírito de Deus descerá sobre você, e a luz te cobrirá. Então você ficará grávida. Eis que a sua prima Isabel também está grávida. Então Maria, ouvindo aquilo, disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo desapareceu. Maria ficou admirada com tudo aquilo, porque Isabel já tinha idade avançada e estava grávida. Então, para Deus, nada é impossível, né? Então, o anjo também ele apareceu a José, porque ele precisava conversar com José para que José também entendesse a missão, né, que Deus tinha dado. Então, José, em sonho, viu o anjo e o anjo explicou toda a situação. Então, ele entendeu. Então, eles se casaram e Maria, né, ali grávida, esperando Jesus, o Filho de Deus, foi para Belém. Eles foram em Belém e lá Jesus nasceu. Jesus nasceu para nos salvar. Então, Jesus nasceu em um lugar onde os animaizinhos ficavam e foi colocado dentro da manjedoura, porque não tinha mais lugar para eles ficarem. Em Belém estava tudo lotado. Então, foi o único lugar em que Jesus pôde nascer. E para mostrar também o quanto Deus é humilde e o quanto Ele ama os humildes, tá? Então, naquele dia, muitos ficaram sabendo do nascimento do Salvador, porque o anjo de Deus espalhou a boa nova entre os pastores de ovelha, entre várias pessoas que já estavam esperando a boa nova. Então, Jesus nasceu. E Maria e José cuidaram de Jesus, tiveram que fugir algumas vezes para salvar Jesus de pessoas que já perseguiam Jesus naquele tempo, desde quando ele era criança. Muitos anos se passaram, 30 anos, e Jesus já era um homem bom, um homem sábio, um homem que fazia muitas coisas boas. O Filho de Deus estava entre o povo. Jesus curava doentes, Jesus fazia cego enxergar, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus andava e comia com os pecadores e perdoava os seus pecados. Jesus estabelecia compromisso de fé com as pessoas. Então Jesus veio para amar as pessoas, independente da diferença de cada uma. Então Jesus amou essas pessoas de um jeito tão forte que ele fazia só coisas boas para elas. Dava esperança para elas. Falava sobre Deus, anunciava o reino de Deus. Jesus pregava para muitas pessoas. Muitos paravam para ouvi-lo, multidões paravam para escutar Jesus. Jesus também amou muito as criancinhas e disse:
Só entra no céu quem for como as crianças. Porque as crianças são inocentes, né? São puras de coração. Então, Jesus também amava muito as crianças. E Jesus, gente, começou a pregar muito, falar sobre o reino de Deus, do seu Pai. E ele precisou de amigos íntimos. Então Jesus orou muito para escolher 12 discípulos para ser os seus amigos íntimos, as pessoas que iriam ajudar Jesus a pregar também, falar sobre o reino de Deus, falar sobre como Deus é amor. E esses 12 discípulos seguiam Jesus por onde ele fosse, iam pregar, cada um tinha sua função, sua missão. Jesus ensinava eles a falar sobre o reino de Deus, também a curar, né, em nome dele. Então Jesus tinha 12 amigos íntimos que eram os discípulos dele. Só, gente, que mesmo Jesus sendo bom, mesmo Jesus sendo, sabe, maravilhoso, mesmo Jesus fazendo coisas boas, as pessoas, muitos, não gostavam de Jesus. Tinha umas pessoas que não gostavam de Jesus, que tinham inveja de Jesus, que queriam que Jesus fosse morto até. Jesus não fazia mal algum a ninguém, apenas ele falava a verdade. Ele divulgava o amor de Deus entre as pessoas, né? Pelas pessoas, pela criatura que Deus mesmo criou. Um dia, mesmo sabendo que as pessoas não gostavam dele, Jesus sabia que ele foi a Jerusalém. E lá, gente, ele entrou no jumentinho. Aquele dia as pessoas aclamaram Jesus. Ei! Ele entrou no jumento e ali as pessoas tiravam suas vestes, colocavam no meio do caminho para que ficasse uma passarela bem bonita para Jesus passar, né? E diziam: Hosana, Hosana, filho de Davi, Hosana nas alturas. E também colocavam ramo para eles passar, para Jesus passar, tá? Que legal, né? E um dia Jesus fez um jantar bem especial para os seus amigos. Naquele dia, o jantar foi diferente. A forma que Jesus falou foi diferente, tá? E os discípulos não entendiam muito bem naquele jantar o que Jesus queria dizer, né? Mas ele fez um jantar, sempre eles comiam juntos, mas aquele dia foi especial, foi diferente. Jesus tomou o pão em suas mãos, agradeceu a Deus e disse: Isto é o meu corpo, comei. Depois pegou o cálice, deu graças novamente e disse aos seus discípulos: Isto aqui é o meu sangue, que será derramado por uma nova e eterna aliança para a remissão de todos os pecados. Fazei isto sempre em memória de mim. Então, os discípulos não entendiam, né? Muito bem. O pão é a carne dele, o sangue é o cálice é o sangue dele. Mas Jesus estava falando ali da sua morte, né? Jesus sempre falava aos discípulos, algumas vezes ele já tinha comentado que o Filho do Homem seria entregue e que morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia, né? Então, naquele mesmo dia, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, escolheu alguns amigos e foi orar no Monte das Oliveiras e pediu para que os amigos também orassem. Jesus orou muito naquele dia. E vocês acreditam que os amigos de Jesus cochilaram? E ele pediu para eles orarem para não cair em tentação. Mas eles acabaram dormindo. E Jesus orou muito naquele monte. Jesus sofreu muito porque ele já sabia que seria pesado o fardo que ele ia carregar, né? Ele morreria por todos os pecados. Imagine o quão pesado seria. Então Jesus orou tanto, sofreu tanto durante aquela oração que Jesus sangrou. O suor de Jesus saiu sangue. Foi. Então,
ele orava a Deus que, se possível, afastar de mim esse cálice, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o Senhor já estava ali preparando o coração para aguentar o que vinha pela frente. Neste dia, ali no jantar, Jesus ele tinha falado que um entre eles iriam trair. Onde já se viu um amigo íntimo de Jesus ia o trair, ia entregar ele para as pessoas más, né? E outro dos amigos ia negar Jesus, né? Que foi Pedro. Pedro negou Jesus, né? Então, bolaram um plano para matar Jesus. E Judas Iscariotes, que era amigo de Jesus, foi o traidor, foi quem entregou Jesus. Então, as pessoas más, que não gostavam de Jesus, fizeram este plano, pegaram Jesus e fizeram mal a Jesus. Bateram em Jesus, fizeram Jesus sofrer, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus. Jesus tão bom, só fazia bondade, né? Perdoava pecados e eles achavam que era tudo errado o que Jesus fazia. Mas eles não gostavam, né? E aí colocaram Jesus para carregar uma cruz muito pesada lá para o Calvário. O Calvário era muito longe. E as pessoas só observavam, muitos não queriam que Jesus fosse crucificado, né? Ficaram tristes quando viam aquela situação. Outros queriam, pediam para Jesus ser crucificado. E Jesus foi levando a cruz. Jesus caía no caminho, porque Jesus já estava muito cansado e muito cheio de dores, né? Então Jesus caía no caminho, derrubava a sua cruz. E Jesus, gente, depois que chegou, né, os soldados, eles crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado, né? Ele apanhou, ele foi machucado e depois pregado numa cruz. Jesus, na sexta-feira, ele morreu na cruz. Ele morreu para nos salvar, né? E teve um momento na cruz em que Jesus disse assim a Deus: "Ó Pai, por que me abandonaste?" E quando Jesus morreu, teve uma grande escuridão, né? A terra tremeu, né? E Jesus falou: "Está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito." E Jesus morreu. Depois ele foi colocado, né? O corpo dele foi colocado no túmulo, numa sepultura. Na madrugada do terceiro dia, alguns amigos de Jesus foram até o túmulo. Mas quando chegaram lá, uma grande surpresa. O túmulo estava aberto. E se estava aberto, significa que Jesus ressuscitou, que Jesus reviveu, né? E o anjo falou: "Por que procurais vivos entre os mortos? Jesus já ressuscitou, ele vive." Então, depois de algum tempinho, Jesus apareceu aos seus discípulos, aos seus amigos, né? E disse assim: "A paz esteja com vocês." Então, a promessa que ele fez, ele morreria por nossos pecados e depois ressuscitaria no terceiro dia. Então, ele ressuscitou. Jesus vive, né? E depois, Jesus teve que voltar, né, para o céu, para viver junto do Senhor. E deixou os discípulos para que eles espalhassem a boa nova, falassem do amor de Deus. Mas ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, né, para conduzir os discípulos naquela jornada. Então, gente,
Essa foi a história da Páscoa. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Jesus morreu para nos salvar e hoje ele vive, ele reina para sempre. Tá bom? Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. O seu Filho único. Não para que a gente pereça e não para nos julgar, mas para que a gente tenha a vida eterna. Mas nós temos que crer nele, nós temos que crer em Jesus. Precisamos fazer o que ele pede, precisamos amar uns aos outros.